Olá, queridos. Graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo. Meu Deus, tanta coisa aqui na frente. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês a mais uma resenha ao meio-dia, que não tem começado ao meio-dia, né? Misericórdia. Mas louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você estar aqui, louvo a Deus por essa segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. O ano já está para mais da metade. Jesus, e o que você fez? E olha bem o que você produziu, o que você conseguiu fazer nesse tempo, querido. Quase vou cantar para você, meu amigo. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tá meio grave assim que a voz está no bagaço, né, irmão? Tá com a voz aqui nos bagaçada, mas Jesus é bom. Eu falo que não vou pregar, não vou cantar, não vou gritar. Eu falo assim, Senhor, não vou gritar. Chego na igreja, não adianta. Ah, Jesus é mais forte do que eu. Tem sabor de mel, viu? Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por chegar juntos conosco. Deus abençoe Verônica Souza, Fernandinho Toshimete, Fernando Toshimite, onde é que é o Fernandinho? Misericórdia. Liares Cordeiro, Ana Cruz, Carlos Peçanha, Dani Coelho, Neiva Ledesma, Esther Cruz, Alan Fernandes, Célia Lima, Deus abençoe Valdinar Mesquita, Patrícia Pou, Deus abençoe Sidney Lefredo, Esther Cruz, Joana Dark Moraes, Esther Abençoada, Graciele Souto, Deus abençoe, Claudinha Silva, Deus abençoe, Hélio Santos, Joana também já falei, Marilene, Maria de Lourdes, Marco Antônio Vieira, Deus abençoe, Kátia Silene, Rosana Oliveira, Lamara Gomes, Deus abençoe Esvaldina, Gleide, Rosana, Deus abençoe muito a vida de vocês. Gisele Dias, tem aniversário hoje? Sim, tá aqui. A Silvana Borges, boa tarde, graças a paz, prosperidade. Hoje é aniversário do meu primogênito Rafael, 18 anos. Oh, glórias! Um abraço ao Rafael, Deus abençoe com graça, alegria, saúde, paz, sabedoria. Daqui a pouco a gente vai falar dos aniversariantes, tá bom? Deus abençoe a Renata Afonso, Deus abençoe a Laure Paz, Deus abençoe Dilene Santos, Ivani Portal, Kellen Rocha, vamos chegando, gente, Letícia Grando, Deus abençoe Andréa Neves, Márcia Azevedo, Cirina Advocacia, Elisângela, Deus abençoe a cada um de vocês, Heloísa, Ana Cristina, Patrícia, a Fernanda Cristina, a Cássia Rita, Deus abençoe a Rosimeire, a Thelmo Fernandes, a Lucilene, sim, Lucilene aqui, grudou aqui, Érica Andrade, Maria Gouveia, sim, a Juliana Santana também, a Cristina Fernandes, a Luísa Elô, Davi Mota Paz, Janaína Bastos, Cleide Virgens, Regina Vasconcelos. Olha aí, gente, vamos chegando, vamos deixando o seu like. Nós estamos dando continuidade ao tema porque é importante, tem recebido muito retorno, muito feedback bom. Pedindo, pastor, não para o tema, pelo amor de Deus, continua, precisamos muito entender sobre a questão da graça, precisamos compreender muito sobre isso, e a gente está buscando aqui dar um entendimento para vocês, para que vocês possam crescer na fé, na graça e no conhecimento do Filho de Deus, que é o mais importante para a vida de vocês. Agora, lembrando que nós temos, deixa eu puxar para cá, lembrando que nós temos, queridos, sábado que vem começa, oh aleluia, se assim Deus permitir, espero em Deus que permita, sábado que vem nós começamos a nossa imersão na graça, serão 2 meses, 8 sábados falando sobre a graça de Deus, mas não assim, só resenhando, conversando, não, é trazendo para vocês aspectos bem profundos sobre a graça de Deus, aspectos importantes para que você possa ter uma vida avaliada em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu não, a resenha o tema da resenha semanal, essa semana vamos falar sobre a fé, alguns aspectos sobre transformar nossas vidas, mas eu não tenho como permanecer meses aqui falando só de um tema, né? A resenha, daqui a pouco ela vai se voltar um pouquinho para alguns temas geopolíticos, elas vão se voltar para alguns temas políticos. É claro que vou tomar todo um cuidado, porque o YouTube já nos congelou, né? E por isso eu peço a vocês muito que revejam os sininhos de vocês, revejam a inscrição de vocês. Tá? Davi Mota, João Paulo tá aí.
Vou. Cadê João Paulo? João Paulo tá aí? Entenda, nós vamos ter que tratar disso. Eu peço a vocês que dêem uma olhada aí nas inscrições de vocês, que assim, a gente com certeza, a gente ganha muito novo inscrito, só que eles não aparecem, né, eles congelaram o canal está congelado no número já há 5, 6 meses, e infelizmente, eu não tenho muito o que fazer com a plataforma. Então a maneira de fazer isso é vocês espalhando, ajudando a trazer novos inscritos para a gente poder quebrar essa barreira. Assim como o Twitter, você sabe que há a inteligência artificial e há as pessoas que manipulam. Então, ele já, no Twitter, foi confessado que eles, tudo que é perfil viés de direita, tudo que é perfil de viés tradicional, cristão, evangélico, católico, ou aqueles que são a favor da família, todos aqueles que são alinhados, não a Bolsonaro, não a questão de Bolsonaro ou Lula, mas todos que são alinhados a uma diretriz, a uma linha ideológica, né? É, contra a esquerda, contra todos esses movimentos que vocês sabem aí, infelizmente, eles vão marcando. E como o meu canal foi aqui, como a TV Palavra Viva foi infelizmente, como a Palavra Viva foi 3 vezes nosso canal no passado foi suspenso por causa, né, da Vivi e da Tina, ficamos marcados. Então, nosso, e Deus é muito bom, porque muita gente perdeu o canal, na verdade, né? O nosso foi marcado. E alguns foram suspensos mesmo, né? Tiveram que começar do zero, as pessoas tendo que começar do zero os seus canais. E a gente aqui, graças a Deus, não precisou começar do zero, mas em compensação estamos amargando aqui com eles um freio de mão. Isso aí já era para o canal já estar com 300, 400, 500 mil inscritos e não está, porque eles estão segurando mesmo. E não somos nós só. Sim, Rosemary, vamos fazer de tudo. Rosemary, outra coisa, tá com problema de pagamento na questão dos nossos, né, daqueles que são parceiros. E são valores pequenos, que se fosse algo assim, R$ 100, não, 4,90, 14. Então, na verdade, tudo para nos desanimar, principalmente neste ano. Este ano vai ser pedreira para quem está alinhado à direita, para quem está alinhado à agenda espiritual, à agenda da família, à agenda conservadora. Infelizmente, quem estiver dentro de uma agenda conservadora vai apanhar muito. Então a gente precisa muito que vocês nos ajudem mesmo, divulgando o canal, trazendo gente para o canal, sendo parceiro do canal, nos ajudando a crescer nesse momento, tá? Isso é muito importante para nós. Tá bom, gente? Vamos lá, gente. Tá? Não veio por quê? Ah, verdade, rapaz. Agora que eu lembrei, eu fiz aqui eu montei, desmontei tanta coisa e eu esqueci de montar, principalmente hoje começa as gravações do podcast dos Adolos. E é por isso que deu ruim na entrada ali do canal. Eu falei, ué, será que já comecei dando um negócio ruim? Não, deu ruim aqui na minha cabeça, né? O deu ruim. Ô, Jesus, misericórdia, tem misericórdia, Pai. A gente está aqui no estado de recuperação. Mas Deus é bom e fiel, a gente não reclama. Em tudo dai graças. Gente, vocês assistiram o culto de sexta-feira lá na nossa igreja? A sexta profética? Deus tem sido bom e fiel conosco, irmãos. Deus tem sido maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar, não tenho o que falar. Só agradecer. Só exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Vocês aí que acompanham a gente lá na Igreja Batista Palavra Viva, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar isso aqui direito. Opa. Vocês que nos acompanham na Igreja Batista Palavra Viva, foi, agora sim. Vocês têm nos acompanhado e foi um mover tremendo. O culto acabou, era 10 para as 10, a gente acabou, deu a bênção apostólica. 10 para as 10, estávamos impetrando a bênção araônica, nem foi apostólica, foi araônica. E a gente ficou lá até 11 horas da noite. Eu tinha até a quinta de batalha espiritual para passar para vocês, mas a gente agenda algumas coisas, mas infelizmente... E Deus tem sido muito fiel conosco, porque tem alguns meses que Deus tem falado conosco, Deus tem nos mexido conosco, Deus tem nos chamado a uma vida sobrenatural. Deus tem nos dado mandato para viver uma vida sobrenatural.
sabe? É um mandato de Deus, não está sendo nem assim um impulsionamento só não, é um mandato mesmo. Deus fala assim, eu quero você vivendo o sobrenatural. Dá teu jeito, arruma tempo, se vira. Então tu fala assim, poxa, você não está melhorando porque você não está parando. Não, não é que eu não estou parando, eu não posso parar. Infelizmente é um tempo muito diferenciado para minha vida, eu não posso parar. E é por isso que eu tenho vivido, falado com vocês, gente, vamos, eu tenho que ter pressa. Não estou sendo agoniado, não estou sendo nem... como é que eu posso dizer? Eu não estou sendo ansioso, é que eu estou sentindo que o tempo está ficando muito mais rápido. E a gente não dá tempo de ficar, é verdade, Deus abençoe, Renaelze. Então eu estou chamando vocês, venha fazer o curso de intercessão, venha para o seminário. Pastor, não vou poder estar. Compre o link, faça em casa, sentadinho. Faça o seu curso em casa, mesmo que você não consiga vir agora e participar conosco por causa do trabalho, uma série de outras coisas, mas venha para você receber de Deus, venha para você receber de Deus, venha para ter conhecimento. Esse Guerra nos Ares, eu tenho certeza que ele vai abrir a visão de vocês de uma forma tremenda, porque nós vamos falar do Tribunal de Deus, já falamos desse tema aqui, vamos falar do Tribunal de Deus, vamos trazer ferramentas para lutar por bairros, por estados, pela sua igreja, pela sua casa, pela sua empresa. Isso vai fazer diferença sobre a sua vida. Eu tenho certeza que isso vai criar, vai gerar uma expectativa muito maior e melhor. Tá bom? Você vai compreender justamente quais são as bases. Então, 15, 16 e 17 de julho aqui no Rio de Janeiro, vai ter café, vai ter almoço. E é claro, para os que não vão poder vir, você pode pegar o link 99106828, você faz sua inscrição, tá bom? Agora, no mês que vem, no meio do mês que vem, você estará aqui conosco. Agora, lembrando também que sábado que vem começamos a imersão na graça. São 2 semanas, excetuando o dia do seminário, nós teremos todos os sábados um encontro de 2 às 3, de 2 às 3, 3h15, 3h30, nunca vai ser 1 hora, nunca é 1 hora certinho. É sempre mais de 1 hora. E ali eu tenho certeza que isso vai impactar a sua vida de uma forma direta. Isso vai impactar a sua vida de uma maneira tão grande que você, sinceramente, você vai falar assim, poxa, pastor, depois daquela imersão na graça, eu vou dizer uma coisa para você, mudou. Se muita gente aqui já tem declarado que tem havido mudança por causa da resenha, quantos aqui já falaram assim, vamos lá, confirma comigo aí. Quantos de vocês têm mandado para mim e dizer assim, pastor, olha, depois dessa resenha, muita coisa na minha vida mudou. Muita coisa na minha vida, olha, começou a fazer sentido. Aquela resenha que você falou sobre o Tribunal de Deus, aquela resenha sobre né, a fé ou sobre a graça. Então, entenda, são coisas para mexer com a vida. Por isso que eu digo assim, gente, eu não negocio. A gente vai começar agora o podcast dos Adolas. Pô, ficou legal. Vou fazer, deixa eu ver se eu consigo pegar a chamada deles aqui. Ficou muito legal. Essa semana a gente vai botar no ar aí, vamos ver qual vai ser o horário para eles e o dia certinho. Quarta-feira já tem adoração e adoradores, talvez a gente joga na terça ou na quinta. Vamos ver aí os horários. Possivelmente pode ser na terça-feira, né? O podcast dos Adolas. Mas, sabe, a gente faz isso para alcançar o adolescente. Ok? Mas não é para fazer zoeira. Eu não vou negociar com esse negócio de ficar fazendo entrevistinha com cantor, fazendo entrevistinha com A, com B, saber da fofoca gospel da vida dos outros, se separou, se casou de novo, o que está acontecendo, por que foi isso. Gente, essas coisas não pertencem a nós, pelo amor de Deus, gente. Isso não pertence mais a nós. O cristão que fica preso a esse tipo de fofoca gospel, sabe? Essa coisa isso não é mais nosso não, gente. Em nome do Senhor Jesus. Acabou. Esse negócio para nós não tem mais o que fazer. A gente não tem mais para onde. Entenda, a gente precisa nesse momento, na verdade, buscar a presença de Deus de uma forma tal que a gente consiga, sabe, vivenciar. Eu estava aqui, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu baixar aqui A gente precisa vivenciar algo muito maior, muito melhor para as nossas vidas. E isso deve ser, assim, para nós um diferencial, sabe? Tem que ser um diferencial das nossas vidas.
E a gente fica preso, perdidos aí em alguns aspectos, algumas coisas que nada tem a ver com a vida cristã, nada tem a ver com o nosso chamado, sabe? Nada tem a ver com as nossas prerrogativas, nada tem a ver com aquilo que nós precisamos e queremos. Então, em nome de Jesus, a gente precisamos nos voltar mais, sabe, ao Evangelho, nos voltar mais a uma vida santa, nos voltar mais, sabe, nos voltar mais a Cristo, nos voltar mais ao Espírito Santo. Isso aí é mera distração, é isso aí, Giovana, é distração. É só para distrair a gente não cresce, Satanás vai fazendo a festa na nossa vida, sabe? É luta, é dor, aí o que a gente gosta? O crente cheio da unção. Eu canto lá na nossa igreja, eu amo isso aí, mas se isso não for uma verdade para minha vida, não adianta eu cantar. Entendeu? Mas isso tem que ser uma verdade para minha vida. Então eu preciso entender, eu preciso compreender de verdade qual é o chamado de Deus para mim. E hoje o que eu estou buscando junto com a nossa igreja lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, é que Deus possa nos dar, tenha misericórdia de nós e nos dar a oportunidade de crescer. Crescer mesmo, de verdade. Crescer na graça, no conhecimento do Filho de Deus, buscar ao máximo possível. Por isso estou convidando vocês a participar dessa imersão na graça, para que tudo aquilo que você viu na resenha seja complementado, ampliado, é claro, vai ser ampliado na sua vida, vai haver uma amplitude de entendimento, você vai ter uma compreensão muito maior da sua vida. E tem coisas que eu não posso falar na resenha, porque, gente, é um canal aberto. Se eu falar algumas coisas aqui na resenha, alguém pode pegar um corte, isso acontece muito, uma pessoa pode pegar um corte meu aqui e dizer que eu estou pregando heresia para vocês, tá vendo aí, ó? Porque o que mais tem é pastor recalcado que fica com raiva porque a ovelha vai lá e pergunta a ele certas coisas e confronta ele em alguns aspectos, e aí ele vai ficar, ao invés dele chegar e ter uma maturidade para confrontar a ovelha, ou conversar, ou debater de boa com a ovelha, ele fica com raiva e vai lá no canal, vem no meu canal, vai no canal de quem for, para tentar desconstruir a nossa imagem. Vocês estão entendendo isso? Porque ele está com raiva, aí o que ele faz? Ele vai lá e tenta desconstruir uma imagem, e fica tentando, ficar catando feijão e milho. Escreveu isso aqui e falou, isso aqui tá errado, isso aqui não está na Bíblia. Sem contexto, não acompanha, não vê, e só pega a parte que ele quer. É igual o jornalismo da Globo, pega a entrevista toda e corta só um pedacinho. Então, infelizmente, isso acontece, queridos. Eu não estou aqui para criar polêmica, não estou aqui para fazer inimigos, não estou aqui para falar mal da Igreja de Cristo, não estou aqui para detonar ninguém, não estou aqui para fazer fofoca gospel, não estou aqui... Não. A gente está aqui para quê? Para construir. O meu momento agora é de construção do reino de Deus. O meu momento agora é de construção na sua vida. A gente veio aqui para... Estamos aqui, o Deus falou, meu filho, você está aqui para construir algo na vida dos meus outros filhos. Entende? Então vamos construir. Não quero entrar numa de debater nada, de igreja, não quero entrar. Então preste atenção, venha para crescer. Você quer nos ajudar? Você tem muitas formas de nos ajudar. Porque, repito, gente, infelizmente, não estou fazendo vitimismo aqui, não estou bancando a vítima, não. Mas o nosso canal entra no chamado no Shadow Ban. O que é? Uma sombra. Assim como você viu no Twitter, as pessoas confessando que elas barram, elas travam canais de conservadores, canais que não são alinhados à nova agenda mundial. Então o nosso canal está travado, ela tira, ela põe, por exemplo, entra 50 novos inscritos, ela tira 80. Nunca vi isso. Eu chego num dia, tá quase chegando a 154, daqui a pouco cai para 153, 800 e pouco. Falei, gente, o que houve? Tirou mais de 100 inscritos. Aí tem gente que reclama, ó, meu sininho não tá funcionando. Outros dizem assim, olha, minha inscrição foi cancelada. Então você tem que estar sempre olhando. Uma maneira de você nos ajudar para que a gente possa, estamos correndo atrás de plataforma paralela, já tem meses que estamos tentando, é você, gente, pediram para tirar esse 0 na frente aí, 044, tem gente que está tendo dificuldade, mas é o que me deu foi o banco, né? O banco me deu isso aí. Então tira esse 0, é 444628881, segundo me informaram aqui, que pessoas estavam tendo dificuldade. Mas você também não precisa, caso, depois que você for assistir, olha bem o que acontece. O próprio YouTube agora está dando um coraçãozinho lá, um tal de valeu, eu até testei e deu certo. Você vai lá e clica nesse valeu e oferta o que você quiser.
E com isso você nos ajuda bastante aqui a aumentar os programas, melhorar a nossa qualidade de imagem e som. Estou testando uma câmerazinha nova agora, essa câmera que está aqui é uma câmera igual a essa, né? Tem a mesma qualidade de imagem, não é 4K, mas é HD, mas para transmissão ao vivo e para outras situações ela serve bem, até porque a iluminação aqui hoje está bem fraquinha, eu coloquei ela bem baixa, mas está servindo para o propósito, que é transmitir ao vivo para vocês com uma qualidade razoável. Tá bom, gente? Vamos então para a nossa resenha? Vamos lá? O mundo sobrenatural da fé. Vamos dar continuidade. Perdão, estão me lembrando aqui que eu não posso ir para a resenha assim do nada, não. Tá? Eu vou ter que falar dos aniversariantes de hoje. Peraí. Primeiro, hoje tem aniversariante Fernanda Grazielli. Fernanda Grazielli, parabéns, minha querida, pelo dia de hoje. Seu nível. A Leila Oliveira também. Leila Oliveira e a Fernanda Grazielli fazendo aniversário hoje. Deus abençoe as irmãs, uma com 15, outra com 16, né? Aleluia. Deus abençoe a vida das irmãs no dia de hoje. Glórias a Deus. Tá bom? A vocês alegria, paz, prosperidade. Karine Gomes falou que foi ontem. Karine, também você tá valendo, ô Karine, tá? Deus abençoe. Silvana, eu sei, filha, eu sei disso, com certeza, eu não duvido. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. A Cíntia Marques está mandando aqui. Cíntia, é 2199-210-6828, tá? Você vai assistir o culto na Igreja Batista Palavra Viva, no canal da Igreja Batista Palavra Viva. É lá que a gente assiste os nossos cultos, o culto transmitido por lá, tá bom? Então você pode fazer por lá, que aí você com certeza terá lá a condição de assistir o nosso culto abençoado e abençoador, tá? Vá para lá que você vai assistir o nosso culto abençoado e abençoador. Ok, gente? Vamos lá. O mundo sobrenatural da fé. Ontem, quem assistiu a nossa escola bíblica também pela Igreja Batista Palavra Viva, eu pincelei algumas coisas importantes. Pincelei não, falei bastante sobre a fé. E uma das conclusões que eu cheguei com relação à fé, olha que interessante, a fé, se ela não for bem utilizada, ao invés dela nos levar para Deus, ela nos trava e nos leva para a religião. Como assim? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso ter uma fé tão grande ao ponto de andar sobre as águas. Mas o andar sobre as águas não é uma questão de fé. Mesmo que você tenha visto Pedro afundando, Jesus falando para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Jesus fala ali, homem de pequena fé, por que duvidaste? O propósito daquela pergunta, aquela inquirição com Pedro, não é só na questão dele não duvidar de Jesus. O pai do menino epilético lá de Marcos 10, quando Jesus desce do monte Tabor, o monte da transfiguração, aquele homem, por causa dos apóstolos, ele perde totalmente a fé em Jesus. Ele diz assim, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus retorna para ele a incredulidade, não, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Não põe isso na minha conta. Você precisa ter fé e acreditar que eu posso fazer isso para você. Jesus vai e cura. Aí os discípulos voltam, Senhor, por que nós não podemos fazer isso? Jesus fala assim, porque vocês, infelizmente, estão num nível de fé muito baixo. Porque essa casta não sai senão com jejum e oração, não é isso? Então, o que vamos apreender e depreender desse texto? Primeiro, deixa eu ver aqui o texto direitinho para a gente não... Cadê? Não, Marcos 9, cara. Marcos 9, falei 10, 9. Aí ele diz assim, olha, cadê? Quando os discípulos perguntam, você entrou em casa e pergunta, Senhor, por que não podemos expulsá-lo? Aí ele fala assim, olha, essa casta não sai senão por meio de oração. É Mateus quem fala da questão da fé, por causa da vossa pequena fé. Mas vamos lá, independente de Mateus ou Marcos. Aí ele diz, essa casta não sai segundo com jejum e oração. Por que Jesus está falando isso? O que significa jejum e oração? Jejum e oração é ferramenta. E fé é uma ferramenta também. Porque Jesus elenca para aqueles discípulos que eles não puderam expulsar aqueles discípulos, e por aqueles demônios. E por que Jesus fala a Pedro, homem de pequena fé, porque você duvidou?
Entenda, a fé é o firme fundamento. A fé não é a construção, é o fundamento. O que é o fundamento? É onde você vai construir algo. Para que serve a fé? A fé, ela serve para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. E respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem, eu falei, Mateus, tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E em Mateus ele pergunta, diferente de Marcos 9, ele pergunta, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este tipo de demônio? Porque vocês não tinham fé. E aí você fala assim, pô, mas fé para expulsar demônio? Como é que é isso? Jesus fala em Marcos 16, a partir do verso 15, né? Ele fala assim, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expelirão demônios. Mas esse creem, que foi traduzido em credo, é justamente aqueles que tiverem fé, aqueles que te derem crédito em meu nome. Tá? Aqueles que crerem, aqueles que tiverem percepção e convicção, eles vão expulsar demônios. Por quê? O problema não é o nome de Jesus só. Os filhos de Sevas expulsavam um demônio de um rapaz, mas o que o demônio respondeu? Sei quem é Cristo, conheço a Paulo, mas não conheço vocês, porque eu não vejo crédito em vocês. Eu não percebo a energia de vocês. Vocês não têm crédito no que fazem. Vocês não acreditam nem no que vocês estão fazendo. Vocês estão usando o nome de Jesus porque vocês, na verdade, trabalham por dinheiro. Vocês trabalham por fama. Vocês trabalham, na verdade, por um outro objetivo. O objetivo de vocês não é engrandecer Jesus e nem estar em Jesus. Então eu não conheço vocês. Paulo, eu identifico Paulo com Jesus. Sabemos quem é Cristo, identificamos Paulo, mas não identificamos vocês. Ok? Compreensão? Então aqueles moços usaram o nome de Jesus, mas não adiantou nada, porque eles não tinham fé, eles não tinham base para usar o nome de Jesus. Usavam de qualquer jeito. Por outro lado, vai ter gente que vai ter fé. E você vê que é interessante, falamos na semana passada, assista a resenha de sexta, a fé natural. Se lembra da fé natural, que nós falamos que ela tem, que ela é a base para o teu crescimento? Aí você tem a fé natural, a fé sobrenatural e a fé divina. E que você, em algum momento, só retornar aqui para a gente poder ter a condição correta, a fé do tamanho do grão de mostarda de Mateus 17 é a fé natural, não é uma fé sobrenatural, é uma fé crescente. Por quê? Dentro do grão de mostarda há potencialidade de crescimento até tornar uma pequena árvore, um pequeno arbusto. Ou seja, você vai ver que Jesus não está falando da fé em si, mas está falando da potencialidade da fé em paralelismo ao grão de mostarda, que é o tamanho do grão de areia, mas que tem uma capacidade de crescimento gigantesca. Aí nós falamos o quê? Que você precisa transitar sua fé do natural, ok? Para o sobrenatural. Porque a sua fé natural chega um momento que ela tem um teto. Ela vai parar de crescer. E há coisas que você não vai conseguir mais fazer. Porque a fé natural, ela atrai a presença de Deus e o agir de Deus em você. A fé sobrenatural faz você agir em Deus. Entenda, a fé natural faz Deus agir em você. A fé sobrenatural faz você agir em Deus. Essa é a diferença. Quando você chegar no máximo da fé natural, você não vai fazer, eu quero em nome de Jesus que aconteça. Não vai acontecer, porque você está baseado em fé natural. Na fé natural, você diz, Senhor, eu creio na tua cura, vem me curar. Você vai ser curado. Senhor, eu creio que o Senhor pode impedir todo o mal na minha vida. E o mal vai ser impedido. Mas você entenda, quem está fazendo é Deus, somente Deus. E você só está crendo no que ele está fazendo. Agora, quando você quiser fazer algo de si próprio, fala, eu declaro, eu determino, eu em nome de Jesus, aí a sua fé tem que ser sobrenatural, porque a fé natural não vai mover esse tipo de ação. Ok? E aí você tem que sair da fé natural para a sobrenatural. Agora, a fé divina é a fé de Jesus. É a fé que somente eu e você vamos alcançar quando estivermos nele. Entenda, no Antigo Testamento, pouquíssimos homens tiveram fé divina. Mas eram homens escolhidos e talhados por Deus de uma forma sobrenatural. Quando estivermos em Cristo verdadeiramente, nós teremos a fé divina. Mas não vamos achar que a fé sobrenatural é pequena. Não, a fé sobrenatural é imensa. Você faz milagres, curas. Você faz sinais, prodígios e maravilhas com a fé sobrenatural. Mas entenda, a fé sobrenatural, ela é chamada de sobrenatural porque ela é de âmbito material. A fé natural é de âmbito humano, para dentro de mim,
chamando Deus para mim, crendo em Deus para mim. A fé sobrenatural é de âmbito material, humano, terra, ele funciona para toda a humanidade, para todos os aspectos, por isso que Paulo diz que a uns pelo Espírito, o Espírito Santo dá a fé, a outros sinais, prodígios, maravilhas, a outro cura, você vai ver que é uma sequência que pertence a um bloco. Paulo é muito inteligente, ele faz tudo em ordem. Quando você vê os pecados da carne, as obras da carne, ele vai colocar prostituição, ele vai botar a prostituição, a lascívia, o adultério, ele vai colocar tudo junto no mesmo feitiçaria, idolatria, tudo junto, porque ele coloca em ordem, uma coisa puxa a outra. Então, quando ele coloca fé, cura, sinais, prodígios e maravilhas. Sempre no mesmo, ele faz uma seção. Então, vamos compreender, para você chegar à fé divina, é necessário que Cristo esteja em você, imperando de forma maravilhosa. E a gente sempre diz assim, olha, Cristo está em mim, porque ele me amou primeiro. Cristo estar em você não é nenhuma dificuldade. No momento que você recebe Jesus, você recebe ele como seu Salvador para dentro de você. O difícil é você estar em Cristo. E Paulo não diz, e assim, se Cristo está em você, nova criatura você é. Não dizia, se alguém está em Cristo. O propósito da fé não é fazer você ser uma pessoa de grande fé. O propósito da fé é um dia fazer você entrar em Cristo. Há compreensão até aqui, gente? Pedro andou sobre as águas, ele começou a andar sobre as águas, o pedido dele é um pedido de fé natural. Se és tu, manda-me ter contigo. Ok. Quando ele começa a andar, ele é tomado da fé sobrenatural, porque Jesus estava com ele, autorizando a ele. Ele só andou porque Jesus autorizou, preste atenção. Se Pedro quis, quantas vezes Pedro andou sobre as águas? A Bíblia diz que uma vez só e caiu. Não tem uma segunda vez. E Pedro agora lembrando lá em Atos, vamos criar um texto de heresias, um texto de heresias, apócrifo, pseudepígrafes. Olha, e Pedro andando novamente lembrou de Jesus e falou com os apóstolos, olha gente, eu vou caminhar sobre as águas, eu vou dar uma voltinha. Não, não houve esse texto, não tem isso. Não tem essa. Pedro nunca mais andou sobre as águas. Mas naquele momento, Jesus veio andando sobre divindade. E Pedro tinha fé natural. Pedro foi tomado de uma fé sobrenatural. E quando ele começou a caminhar de forma sobrenatural, porque Cristo ordenou, a voz de comando está em Cristo, preste atenção nisso, ele reparou na força e no vento, voltou para a fé natural. E ao voltar para a fé natural, o que aconteceu? Ele caiu. Porque na cabeça dele ele falou assim, gente, infelizmente, eu conheço isso aqui, eu nasci aqui, ninguém nunca andou sobre as águas, a força do vento, a força do mar, e ele cai. Aí Jesus falou assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvida? E você vai ver Jesus dizendo o seguinte lá em João 14:12. Na verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda porque eu vou para o meu Pai. Por que há essa promessa de fazer obras maiores quando nós não fazemos? Porque ao fazer obras maiores, há um pressuposto de estarmos em Cristo. O pressuposto de fazer obras maiores é como Pedro fez. É como Paulo fez. As visões que João teve, profética, gente, chega num nível hard, um nível altíssimo. É que eu falo, profecia para o irmãozinho, profecia para a irmãzinha, é o básico do básico, gente. Profeta que profetiza isso que te digo, varão. Deus me mostra isso, um laço de morte sendo cortado. Amém, eu glorifico a Deus por isso, mas isso é a base do profético. O profético não é isso. O profético é Daniel, o profético é Elias, o profético é João, o profético é Paulo. Isso são proféticos de verdade, isso é um profético desenvolvido. Sabe, o profético desenvolvido, ele te leva a coisas muito maiores do que ver a visão, o demoninho que está na casa da irmãzinha. Sabe, essa coisa de profetizar, fazer fila para profetizar. Isso, gente, desculpa, você está beirando ali daqui a pouco a mãe de Ná. O cara deixa de ser profeta para ser tomar um cuidado aí para uma série de coisas que a gente acaba, infelizmente. Então, vamos compreender o que nos força, o que nos leva aqui a buscar essa questão do mundo sobrenatural da fé. Primeiro, entender o que é fé. Compreender onde está baseada a nossa fé. O que é a nossa fé?
Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então vamos buscar mais o entendimento sobre fé. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo? Ó homem sensato, de que fé? De que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras de Abraão, o pai, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu na Escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Vamos por partes. Primeira questão de Hebreus 11, 1, 6. Fundamento. Lutero tinha dificuldade muito grande com Tiago, porque ele achava que esse texto de Tiago ia contra Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aí tem que haver um entendimento hermenêutico do que é salvação pela graça mediante a fé. Já falei para vocês, né? A operação, Deus é o operador da graça, Deus é o doador da graça, Cristo é o intermediário da graça por salvação, e o Espírito Santo é aquele que empresta, dá, concede a fé e convence a pessoa por fé que Jesus Cristo salva, cura, liberta, que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. Então, quando você vê isso, não há nenhuma incongruência nos contextos. O que a gente precisa entender, na verdade, gente, deixa o like aí, ajuda a gente, por favor, tá bom? É importante o seu like, é importante muitos comentários. Quanto mais comentários, melhor para nós. Estamos vivendo um momento muito difícil do canal no YouTube, e isso é importante para nós. O que ocorre aqui? Primeiramente, a fé é um meio, a fé não é uma finalidade. Quando você entra no aspecto da fé por si só, deixa eu tirar o texto para não atrapalhar. Nós temos que tomar muito cuidado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. Vamos prestar atenção aqui. Sem fé é impossível. Em outra versão diz agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe. Quando chegamos em Hebreus, cheguemos, pois, com ousadia, pelo novo e vivo caminho. Chegamos confiadamente. Não está indo contra. Cheguemos com fé. Chegamos com ousadia. Agora, para você ter ousadia, você tem que ter fé. Mas o que é fé nesse aspecto? Entenda que a fé na igreja evangélica, ela é, na verdade, uma primazia para receber coisas. E a fé não é isso. A fé não é um voucher. A fé não é um vale. A fé não é um objeto para você conseguir as coisas. Infelizmente, na cabeça do crente, a fé é um algo, é um potencializador para que você ganhe coisas de Deus. Por isso que a gente fica dentro da fé natural. E a gente não sai desse nível de fé para o sobrenatural e, mais ainda, o que Hebreus nos convida, acima de tudo, além de estar num nível de fé sobrenatural, é com o avanço do Santo dos Santos, ou com as entradas, plural, as entradas, as indas e vindas do Santo dos Santos, você deixa, inclusive, a fé sobrenatural para trás para se tornar como Cristo, até que vocês estejam na estatura de Cristo, a varonilidade perfeita. Entenda onde Cristo quer nos levar. A graça nos leva à imagem do Filho. A graça não nos leva para a fé. A fé é uma caminhada, a fé é uma porta para recebermos a graça. A fé é só uma porta. A fé não é a finalidade. A graça verdadeiramente nos cobre. A finalidade é Cristo. A graça, presta atenção, ela é descoberta através da fé, que é uma porta. Ao entrarmos na graça, ao estarmos cobertos da graça, a graça nos impulsiona para a figura de Cristo.
Mas a igreja transforma a fé numa ação final. E a fé não é uma ação final. A fé é uma ação intermediária que tem que crescer na sua vida. Aí nós temos um grupo de cristãos que vivem na fé primária, que é a fé natural, e isso é o que Paulo vai chamar de os crentes do leitinho. É o crente ninho. O crente ninho é aquele que toma danoninho, que vale por um bifinho. E a vida toda ele fica ali. Move as águas, Senhor. Oh, aleluia, oh, Deus querido, eu te amo. Mas não vai sair disso nunca. É um retardamento cristão, com todo o respeito, me perdoa aí. Sabe, são nossos irmãos retardadinhos de Jesus. Poxa, pastor, se é novo convertido, eu respeito. Se tem 2 aninhos de igreja, eu respeito. Agora, se tem 20 aninhos de igreja, eu não respeito, não. Com 30 aninhos de igreja, como diz Paulo, já era para você estar ensinando. Já era para vocês serem mestres. E não ficar em campainha aqui, campainha ali. E vão subir um monte aqui, e vão subir um monte ali. E eu dependo do monte, eu dependo da campanha, eu dependo do profeta. Ah, misericórdia, vai lamber sabão de rolão, irmão. 30 aninhos de igreja. Misericórdia, meu pai. 20 aninhos de ministério. Ainda na fé primordial. Aí Paulo diz assim, já era para vocês serem mestres, gente. Já era para vocês estar operando milagres. Já era para vocês estar andando sobre as águas. Já era para vocês estarem operando com anjos na terra. Vocês ainda estão nessa de cultinho, envelope, Power Ranger. Vocês andam... Ah, não dá, não. Não dá. Não dá mesmo. Por quê? Quem gera essa imaturidade na igreja? Fala para mim, queridos. Quem é responsável por essa imaturidade? Eu não ponho culpa em pastor, não. Somos preguiçosos. A culpa é nossa. O nome disso é preguiça. Zona de conforto. Tá confortável. Porque crescer dói. Crescer dói. Crescer significa novas experiências, decepções, angústias. Crescer significa guerra. Crescer significa... Ah, meu irmão, você tem que aprender, não adianta. Sabe, então a gente acha que a fé é tudo. A fé não é tudo. Quem te ensinou que a fé é tudo não conhece o mundo de Deus, não conhece a graça. A fé não é combustível da graça, muito pelo contrário. A fé é uma porta para a graça. E você só utiliza a fé toda hora porque você sai toda hora. Se você permanecer na graça, automaticamente o seu nível de fé vai se elevar. Compreendem isso, gente? E aí voltemos aqui ao texto agora de Tiago. Entenda o que Tiago está dizendo. Que a melhor forma de você compreender o seu nível de fé é com suas obras. Mas entenda, voltemos aqui. Talvez Tiago, não vou dizer que Tiago não soube se expressar, quem sou eu? Há quase 2000 anos atrás, escrevendo um texto, a gente traduziu para a língua portuguesa, tem que até que ver isso aí direito no grego, ou no caso, se fosse o hebraico aramaico, para ver o que está escrito ali de forma correta. Mas vamos ficar na hermenêutica do texto da língua portuguesa. Tiago está dizendo assim, olha gente, Abraão, foi dito dele que ele tinha fé, mas ele mostrou que tinha fé ao provar para Deus a sua fidelidade levando seu filho ao Moriá. Hebreus vai falar disso, que ele é chamado de amigo de Deus. Ele diz assim, olha, quando ofereceu sobre o próprio filho de Isaac. Mas vamos entender, o que é a fé de Abraão? A fé de Abraão poderia falar de relacionamento. São 25 anos, mas pelo menos 17, 18... Isaac não tinha 10 aninhos, tá, gente? Isaac não tinha 10 aninhos, Isaac já era um moço, já era um adolescente, já era um jovem. Então vamos colocar aí que Isaac tinha 17, entre 15 e 17. Pai, tô vendo aqui o cutelo, tô vendo aqui a lenha. Cadê o cordeiro, pai? Imagine Isaac perguntando isso ao pai, o pai sabendo o que ia acontecer, o coração de Abraão, gente, eu imagino como o coração de Abraão ficou apertado. A única resposta que ele teve foi o quê? Deus proverá. Deus proverá para si o sacrifício, filho. Vamos subir. Que coisa linda, gente. Olhando aqui é terrível.
Mas entendo que é Abraão. Abraão saiu da fé para a confiança. Abraão estava tão plenamente ligado com Deus num relacionamento sério e íntimo que ele entendeu assim, rapaz, como diz Hebreus, olha, ou Deus me dá outro filho, ou Deus ressuscita meu filho, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu não estou vindo aqui à toa. Eu não estou aqui à toa. Deus não é sarcástico, Deus não é criança, Deus não é homem, Deus não tem ziquezira mental, Deus não tem depressão, Deus não tem bipolaridade. Não há sombra, não há dúvida, não há variação. Então eu vou confiar. Eu vou confiar. Você entende isso? E quando Abraão ele leva seu filho e já está pronto, opa, para aí, rapaz. O anjo do Senhor brada e diz, Abraão, tu não precisa provar mais nada. Acabou. Agora vamos lá. Expliquei isso na escola bíblica ontem. Por que Deus fez isso com Abraão? Se você não assistiu a escola bíblica, preste atenção. Abraão é o pai dos hebreus e depois de muitas outras nações. Até que, até que uma nova geração e outros filhos venham, tudo que está em você fica impregnado em você. É um backup de informações. E quando você tem seu filho, tudo aquilo que é teu vai para o seu filho. Eu sempre digo, por isso que os filhos mais velhos, via de regra, toda regra tem exceção, são os mais fortes, mas não são os mais inteligentes. Os mais inteligentes geralmente são os caçulinhas, que vão crescendo mais e não tem tanta força como o mais velho. Porque os pais que vão ficando mais velhos têm menos saúde. E o vigor da mocidade gera filhos mais fortes. E a sabedoria da idosidade geram filhos mais inteligentes. Isso é básico, isso é... Mas, assim, mas Isaac já estava vivo. Verdade, mas Isaac participou. Isaac estava ali vendo tudo aquilo. Isaac viu o pai que ia sacrificá-lo, ele estava na posição de ver o átame descendo para o peito dele, ele viu o anjo do Senhor bradando, ele viu o cordeiro no meio do mato, e ele desceu com o pai. Aquilo ficou impregnado em Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú. Isso está no DNA deles, por mais que eles tenham sido criados de outra forma. Vocês estão compreendendo? E isso vai passando de geração a geração, esse backup vai passando, vai passando, vai passando. Isso está no sangue do judeu, isso está no sangue dos hebreus. Essa fidelidade, esse teste de Deus está. Então você vai ver que o Moriá, ele é um ponto-chave de início de uma aliança profunda. Deus só pode ter aliança profunda com pessoas que chegam no nível de fé muito alto. A primeira aliança que Deus tem conosco é a básica, é de salvação. Ele fez uma aliança, ele pagou, já tem batido nessa tecla, ele pagou a dívida, nossa própria dívida com ele mesmo. Então, ponto. Essa aliança você já tem pelo Espírito Santo, é graça. Por isso que ele denomina de graça. Agora, outras alianças que nós temos é o batismo no Espírito Santo, que é o selo, é justamente os dons que vêm para você, os ministérios, são alianças, são alianças. E a última aliança, que creio eu, é justamente você ser formatado na estatura do Filho de Deus. É quando ele olha para você e não vê mais você, vê Jesus. Aí você entende Paulo em Galatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Paulo diz assim, gente, já não sou eu, ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Ó, vocês parem de... No dia que vocês enxergarem Paulo aqui, me chamem a atenção, porque eu não quero ser mais Paulo, eu quero ser Jesus. Vocês compreendem isso, gente? No nosso curso da imersão na graça, nós vamos falar sobre o plano da salvação, a forma como Jesus foi ao inferno, a forma como Jesus gerou, por que Jesus tomou a chave da morte do inferno, levou o cativo ao cativeiro. No curso a gente vai... nos nossos encontros, nós vamos abordar isso de uma forma muito, sabe, profunda, para que você tome uma posição no mundo espiritual e o mundo espiritual te respeite. Hã? Sim, Ademar, confundem. A gente está explicando aqui, estamos ensinando que é fé natural. A fé natural é Deus agindo na tua vida. A fé sobrenatural é você agindo com Deus em parceria. É quando você chega e diz, não tenho prata nem ouro, levanta e anda. É fé sobrenatural. Ok? A fé natural é a mulher do fluxo de sangue. Ela estava num nível elevadíssimo de fé natural e tocar em Jesus. Mas quem curou foi Jesus. Ok? Bartimeu diz,
Jesus, filho do rei Davi, começou a gritar, o que tu queres? Quero voltar a ver. Jesus falou, tá bom. Ou seja, Bartimeu teve nível de fé lá em cima. Todos que foram curados por Jesus, Jesus, vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas vamos lá, de onde saiu o poder? De Jesus. Eles tiveram fé natural no nível altíssimo, mas quem fez a obra foi Jesus que fez a obra na vida deles. Agora, quando Pedro e João diz, não tem prata, não tem ouro, levanta, tenta em nome de Jesus, não é Jesus que está fazendo diretamente, agora é uma parceria do apóstolo com o nome de Jesus. Ok? Acontecerá, como disse para vocês, de alguns conseguirem iniciar esse dom da fé, vão decair por causa do dinheiro, vão se perder por causa da grana, vão se perder por causa da, como diz Paulo, o olho grande, a bilha de Tandera por causa do dinheiro, e muitos já estão se perdendo. E quando eles vieram, Senhor, mas em teu nome eu curei, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Vocês já ganharam o galardão de vocês, ganharam muito dinheiro, vocês tinham jatinho. Vocês tinham 500 igrejas no mundo afora, vocês tinham muito dinheiro, vocês andavam de Armani, Hugo Boss, vocês tinham Rolex no pulso, vocês tinham... Não. Conheço vocês não. Apartai-vos de mim. Para trás. Longe. Entenda, por quê? O problema de Jesus não é um milagre que pode ocorrer ou não ocorrer no nome dele. O problema de Jesus é subversão, é não ter amizade com ele, é não ser como ele. Porque ele veio à terra para ser a estatura, ele veio ser um novo molde. O antigo molde falhou, o antigo molde foi Adão. Ok? Como nós falamos, Adão não tinha fé. Por que Adão não tinha fé? Porque ele nunca precisou ter fé. Fé é o processo da queda. A graça, a fé para te levar ao mais profundo da graça. E ao chegar na graça, você não precisa mais de fé, você está entendendo? Adão nunca teve fé, só passou a ter fé após a queda. E a fé veio operando até a lei. Olha que poderoso quando você entende a teologia de forma correta. A graça já estava no Éden. Quando Adão cai, ele cai da graça. Pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A graça traz a glória de Deus. Ele cai agora num limbo. Limbo de sacrifício. Abel é o primeiro, junto com Caim, a fazerem sacrifícios. Deus foi o primeiro a fazer sacrifício, é claro. Mas eles vêm ali até a lei, e eles vieram num limbo. Vocês estão compreendendo? A lei vem para substituir a graça, mas ela é um aio. Paulo diz que ela é um amuleto, ela é uma muleta, porque ela nunca vai substituir a graça. A lei nunca vai substituir a graça. Aí Jesus vem que é para restaurar a graça do Éden e falar para a lei, acabou a lei. Entende por que você não pode viver pela lei em nome de Jesus? A lei é um substituto fraco. A lei é um substituto fraco para a graça. É só para você não ultrapassar os limites. Só isso. Mas aí tá cheio de crente vivendo na lei. Ping-pong, graça, lei, graça, lei, graça, lei. E nunca, aí nunca vai sair do nível de fé natural. Meu irmão, eu louvo a Deus, eu tenho uma fé, quando eu oro, Deus me ouve e me atende. Amém, eu creio. Pastor, eu tenho uma fé, olha, eu falo, Deus vai me dar, e Deus me dá, pastor. Olha, é incrível, Deus me dá. Amém, querido, eu creio. Agora, tem um enfermo ali em estado terminal, vamos orar ali com essa fé que você tem, vamos ali no enfermo terminal. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Via de regra, nada. Porque ela não saiu do nível de fé natural para receber coisas, para o nível de fé sobrenatural para dar coisas. Você entende por que dá ruim? A classificação da fé. A fé é um sentimento de resistência à naturalidade ao materialismo. O que é isso? A fé em minha vida é um sentimento de resistência à naturalidade e ao materialismo. A fé ela tem que produzir em mim uma necessidade de não querer mais coisas na terra. Mas a fé que eu tenho utilizado pela igreja evangélica de hoje diz o quê? Você vai conseguir, querido, você será um vencedor. Nesta noite, o carro que você sonha, mostra para Deus. Mostra agora. Meu Deus, olha aí, eu tô vendo esse carro. Lindo carro. Papai tá trazendo a chave na tua mão. Não entenderão. Você está entendendo que fé?
Cara, o pessoal massifica esse nível de fé. O pessoal fortalece esse nível de fé. Quando, na verdade, ele devia dizer o seguinte: pense em você agora curando enfermos. Pense em você agora curando paralítico, surdo, mudo. Pense que a tua mão agora sai poder de Deus sobre os mortos. Pense em você chegando agora lá no cemitério, impondo as mãos sobre os mortos. Ninguém prega isso. Porque isso significa tirar a tua fé do nível natural para o sobrenatural. Mas se você levar alguém para o nível sobrenatural, ela para de ser escrava do sistema evangélico. Ela deixa de ser escrava do sistema doutrinário. Ela deixa de ser escrava de um sistema denominacional, porque ela passa a ser o quê? Madura, e ela passa a ter poder próprio em Deus. Agora a responsabilidade dela não é em cima de uma placa, a responsabilidade dela está acima de Deus. Então algumas ferramentas, alguns segmentos evangélicos não querem isso, nem a pau, Juvenal. Desculpa aí. Falar a verdade pode doer, mas não é pecado. Muito pelo contrário, a verdade liberta. Verdade é libertadora. Não sou contra a igreja, não. Eu sou igreja batista. Por favor, minha igreja é batista. Então, só que eu não quero ninguém preso a mim, nem a placa da igreja. Vá crescer em nome de Jesus. Cresça. Cresça, cresça, cresça! Cresça. Não dependa de mim, dependa de Deus. Queira o meu auxílio, terá o meu auxílio, mas não dependa de mim. Eu não morri na cruz por você. Eu não fui ao inferno pregar. Eu não tomei a chave da morte do inferno de ninguém. Eu não criei o plano da salvação. Então não dependa de mim, dependa de Deus. Eu vim aqui para te ajudar, até que você chegue à estatura de varonilidade perfeita e não precise mais de mim. A graça é libertadora. A graça ela é libertadora. A religião é aprisionadora. Vamos lá. A fé é resistência ao sistema, gente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade. Gente, Romanos 2, Paulo. Olha bem, o cara tá lá no sistema. O sistema do 666 é o sistema evangeliquez também. Tem os dois sistemas. A gente tem dois sistemas. E esses sistemas, eles fazem o que conosco? Sabe, Mamon ali ó, na lata. Mamon, Baco. Vai embora. A galera do festejo, niilismo. E fica nessa questão, a gente girando em cachorro de apartamento, correndo atrás da caldinha. E a gente não consegue crescer nunca. A gente não consegue sair desse mesmismo. E aí, o que a gente prefere? Olha só, eu olho para as pessoas e vejo quais são as preferências da vida da pessoa. E quando eu digo para vocês que as pessoas preferem as coisas mais fáceis, mais fúteis, que elas preferem as coisas mais preguiçosas, por que a gente quer ver podcast da Bruna Carla, da Fernanda Brum, da Estela, ou do Fulano? Por quê? Porque não tem que raciocinar, você só fica ali, ai, que bênção, ai, olha, rapaz, que interessante, né? Não faz você raciocinar. Então você vai para esse nível. Fofoca, piada, zoeira. Ninguém quer ler Bíblia, ninguém quer ler um livro profundo, filosofia, metafísico. As pessoas não querem procurar Deus nas coisas que são aparentemente complicadas e difíceis. Elas querem facilidade, elas querem tudo batido no liquidificador. Só que é o seguinte, cara, você quando come coisa, você quando bebe ou come, ingere coisa de liquidificador, você não sabe o que botaram ali dentro. Pelo amor de Deus, eu gosto de fazer eu quero fazer as minhas coisas para eu saber o que foi colocado ali dentro. O pessoal pensa que ter uma fé grande significa ter muita. Não. É qualificação, é qualificativo, é qualificante. Vamos lá. Até que
Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, não é do diabo não, hein? Artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vocês entenderam? Por que querem você dentro da fé primordial? Por que querem você passando no vale do sal? Debaixo do manto sagrado? Na cruz vazada? Da aguinha mineral ungida? Você está entendendo por que essa galera? Porque astúcia, artimanha de homens que induzem ao erro. Você está entendendo? Compreende aqui a perspectiva de Paulo aos Efésios, e ele vai falar isso a Timóteo novamente? E novamente, para que vocês não sejam mais levados por vento de doutrinas, de um lado para o outro, agitados como meninos, sabe? E pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, até que vocês sejam como anjos. Vou fazer uma pergunta a vocês: os anjos têm fé? Os anjos têm fé? Não, eles não precisam. Eles veem a face de Deus. A fé é para aqueles que não veem a face de Deus. Até que você veja a face de Deus, você precisa de fé. Quando você começar a ver a face de Deus, a fé, que foi um combustível, um veículo para você chegar, terá cumprido o seu papel na sua vida. E você estará plenamente na graça. E estando plenamente na graça, você não será abalado, a sua fé não será abalada. Preste atenção, a fé tem rupturas, a fé tem falhas. Porque ela é em estágio humano-emocional. Você só vai conseguir fazer algo poderoso quando você estiver dentro de um limite ou dentro de um contexto, voltemos aqui, da divindade de Cristo. Aí, meu Deus do céu, mas é impossível. Olha, Jesus falou que não. Não vem com esse papo de impossível não, preguiçoso. Deixa de ser preguiça. Aí você entra nesse estágio de fé. Esse estágio de fé, vou ser sincero, eu só coloquei como fase de fé, mas não é fé. Deus abençoe, Maria Mônica. Ok? Se você disser que anjos têm fé, tá maluco. O anjo tem fé em quê? Para que ele tem fé? Fé a fé, na verdade, é uma forma de você lutar contra o sistema natural. É só para você guerrear contra o sistema natural. É para você ter uma resistência ao sistema. A fé existe para não deixar você preso. Ok? Não, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que todo mundo fala isso, é só uma questão semântica. Aumenta a minha fé. A gente viu isso no contexto lá né, do filho, do pai do menino epilético e tal. E no Antigo Testamento talvez venha alguma coisa. A oração certa não é aumenta a minha fé, transforma a minha fé. Senhor, eu preciso que a minha fé seja evoluída ou transformada, não aumentada. Porque você pode aumentar sua fé natural e todo dia receber bênçãos inauditas, sabe, bênçãos incomensuráveis, bênçãos poderosas de Deus. Receber milagres vindos de Deus para você. Mas enquanto você não sair do seu nível de fé natural para o sobrenatural, você não será a fonte. Você será sempre o sedento. E aí você estará infantilizado na fé. E como diz Paulo, vai ser fácil. Qualquer saquinho de sal, qualquer copinho de água, qualquer bugiganga gospel para você pendurar na sua geladeira, uma fotinha, oh, glória a Deus. Queridos, olha só, eu oro por documentos, eu oro por fotos, mas entenda,
porque eu respeito a fé dos meus irmãos, eu respeito a fé. Só que eu não utilizo isso para ganhar dinheiro. Pelo contrário. Ó, recebeu? Cresce. Agradeça e seja maior. Paralelamente, eu respeito a fé primária, natural, mas vou puxando para vamos pro sobrenatural. Vem comigo, vamos pro sobrenatural. Entendeu? Aumenta a minha fé, cara. Eu entendo, Deus entende o que você quer dizer. Mas aumentar qual fé? Entendeu? Então, isso é importante você compreender para que você cresça no conhecimento de Cristo Jesus e tenha capacidade de lutar contra o sistema, guerrear contra o sistema, que tão tenazmente nos assedia. Ok? Não é errado não, Márcio. As pessoas levarem roupa, foto, documento para orar, não, porque eu estou respeitando o nível de fé de cada um. Errado é eu cobrar por isso, errado é eu fazer campanha com isso, errado é eu aprisionar meus irmãos nisso, é falar que só isso funciona. Na verdade, a gente está dando leite puro, mas amanhã eu quero dar mocotó. Amanhã eles vão deixar de fazer isso, sabe por quê? Com a força do pensamento, com o que eles vão mostrar para o Espírito Santo, imbuídos do Espírito Santo, eles só vão falar, Senhor, cura, e de onde estiver. Foi isso que o centurião entendeu de Jesus. Você não precisa vir na minha casa. Dá uma ordem daí, porque você tem muita autoridade para fazer isso. Eu talvez precise, mas eu tô entendendo quem é você. Aí diz, gente, o cara compreendeu que vocês não compreendem. O cara nem é judeu. Ele compreendeu, ele compreendeu. Sabe, Jesus falou, só faltou Jesus virar o Galvão. Acabou, acabou. Sabe, o cara, ele compreendeu, gente. Se todos vocês compreendessem. Você leva hoje uma multa, você leva uma... Tá, isso aqui é um pequeno aio. Mas tem que chegar um dia que você faz assim, cura Deus agora. Pum, acabou, curou. De onde você estiver. Não, Roseli, só oração não. Gente, olha só. Quem lê só a Bíblia e não ora é legalista. Quem só ora e não lê a Bíblia é fanático. Quem lê e ora, via de regra, vai se equilibrar. Muita oração, muita leitura da palavra e Espírito Santo no meio dosando o que você recebe e o que você entende. Tem gente que lê muita Bíblia, ora pouco, é legalista, vai começar a se prender em filigranas. Mas o que aqui está escrito? E o que ora muito, eu vi um varão agora ali atrás de um poste, querido. Por favor. Por favor. Leia muita palavra, ore muito. Isso vai gerar em você o quê? Intimidade, percepção, entendimento, compreensão. Ok? Gente, Deus abençoe vocês. Terminamos a resenha hoje. Hoje, o pessoal da mentoria, vamos... Ok? O pessoal da oficina da mentoria, vamos estar juntos lá. Agradeço a Deus. Você que quer nos ajudar, após você assistir isso aí, quando você assistir isso gravado, tem lá, ó, para você doar. É só você ir nesse pedacinho que está escrito aí, doar, você vai lá, o valor que você quiser. Caso você agora, pastor, não vou assistir depois, tem um QR Code, você tira esse zero aqui do 044, parece que está dando problema, eu vou acertar isso aqui. Você pode também printar e aí utilizar desse QR Code e também nos ajudar. Estamos com o curso, os nossos encontros, 2 meses, tudo isso que você está aprendendo aqui, muito mais na imersão na graça. Nós vamos falar de coisas sobrenaturais, gente. Eu creio que no meio do curso eu vou impactar muita gente com uma informação que eu não posso dar aqui, porque como eu falei, tem coisas que se a gente falar aqui, é tirado do contexto. E aí depois eu posso ser acusado de heresia, de estar falando besteira, e usando Bíblia, mas mesmo assim vai ter gente que vai dizer, então eu quero preparar vocês para uma informação bombástica. Eu vou trazer vocês uma informação, vamos crescendo. A resenha já está ajudando. Quando chegar no curso, a primeira, segunda, terceira, quarta aula, aí eu vou preparar vocês para algo grandioso. E eu espero que vocês entendam, espero que vocês, na palavra, pela palavra, por meio da palavra, vocês entendam onde eu vou levar vocês. E aí eu vou explicar para vocês com a minha vida
Eu vou dar exemplo da minha vida para não dizer assim, é teoria sem prática. Negativo. Negativo. Há muitas coisas que precisamos compreender. E eu creio que Deus hoje me deu uma chave para abrir cadeias dentro da igreja. Deus não me deu chave de cadeias para abrir lá no mundo, não. A chave que eu tenho hoje, Deus tem me dado para abrir cadeias dentro da igreja. Ok? Então você pode pedir a Josiane, eu quero fazer o curso, como é que eu faço? 21 99 210 628, se inscreva lá, participe conosco. Tá bom? Vamos orar? Pai bendito, te agradeço por toda a boa dádiva, por tudo de bom que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai. Obrigado pelos cultos maravilhosos, pelas escolas bíblicas, pelas resenhas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de trabalhar diante do Senhor, na graça, no conhecimento. Obrigado pelos meus irmãos, pelos aniversariantes. Senhor, vai curando aqueles que estão enfermos agora. Em nome de Jesus, Pai, transforma, Pai, aqueles que estão em fraqueza de espírito, Pai, fortalece, Senhor, no espírito e na alma. Transforma os nossos caráteres, ó Deus. Transforma a nossa forma de ver o mundo. Transforma-nos, ó Deus, de forma poderosa, plena, e que nós possamos entender, ó Deus, a visão do todo, para que, ó Deus, em Cristo Jesus, tenhamos, Pai, mais crescimento, mais e mais de Ti nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todo bom entendimento. Obrigado pela revelação. Obrigado por Tua Bíblia, pela palavra, pelo Novo Testamento, pelas cartas apostólicas, pelas revelações. Obrigado pelo apóstolo Paulo, Pedro, João, aos Teus servos, Pai, que antes de nós derramaram sangue para que, ó Deus, junto com Jesus, chegasse esse evangelho até nós. Obrigado por tudo, essa nossa oração, nossa gratidão. Nós adoramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês, tenha uma boa tarde na presença do Senhor, que seja algo tremendo para você, tudo que você fizer, glorifique a Deus. Tudo que você fizer, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.